Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance, trazendo mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da preparação do Corinthians para o próximo duelo, que será contra o Atlético Paranaense, fora de casa, Campeonato Brasileiro. A partida acontece na quinta-feira, às 19h30, lá na casa do Clube Paranaense. Vamos trazer aí a Lili Nascimento com as primeiras informações do Timão no dia, direto do CT. Vamos reagir aqui no nosso canal, falar do Yuri Alberto que sofreu lesão. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Futilance. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com notícias atualizadas do Corinthians. Lá no Corinthians para trazer informações sobre a lesão do Yuri Alberto, Lili. Agora o Corinthians comunicou realmente o grau da lesão. Quanto tempo camisa 9 fica fora, Lili? Dá para saber? Bom dia. João, bom dia para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. É uma notícia ruim, né, para o torcedor corintiano. O Corinthians confirmou a lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Então ele sentiu ali na hora do jogo, na hora que foi correr, saiu de maca, saiu chorando. Logo na coletiva, o Dorival já avisou que poderia ser, sim, uma lesão mais séria e, de fato, foi confirmada. Essa lesão de grau 2 pode levar de 21 a 28 dias para recuperação total. Então, assim, recuperação total, digo, chegar nos 28 dias, ele já pode ir aos gramados. Isso quer dizer que o Yuri Alberto vai ficar de fora aí dessas fases finais do estadual, que é um problema para o técnico Dorival Júnior, é o artilheiro da equipe. Assim, substitutos. O imediato seria o Guinegão. Também tem a opção do Pedro Raul, tem o Vitinho, o Caio César, né? Eles que jogam mais abertos. Ou então, com esse retorno aí do Garro, jogando agora como titular ali no meio de campo, teria a opção de repente, colocar o Memphis como o 9, né? Como referência, assim como ele joga na seleção holandesa. Então são essas opções aí para o técnico Dorival Júnior, que tem uma sequência complicada. Na quinta-feira, o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. E aí retorna na madrugada de sexta-feira, tem o sábado para se preparar e no domingo já tem essa decisão contra a Portuguesa lá no estádio do Canindé, às 8h30 da noite, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Dorival Júnior deixou bem claro na última coletiva que ele vai precisar, claro, ter força máxima contra o Atlético Paranaense, até porque o Corinthians está devendo já há algum tempo, né, uma boa performance no Campeonato Brasileiro, então o torcedor tem cobrado, mas ao mesmo tempo tem que se preparar. E aí o Dorival disse, vamos ver quem estará à disposição e bem fisicamente para jogar no domingo contra a Portuguesa. Lembrando que o Breno Bidon, estiramento na posterior da coxa esquerda, e o Caio César também sentiu um desconforto, eles ainda não retornaram. A expectativa é que o Caio César volte a treinar com todo o elenco ainda no meio dessa semana e aí ele pode estar à disposição nas quartas de final no jogo contra a Portuguesa. Mas o Yuri Alberto, o torcedor, vai ter que esperar até 28 dias aí para ele conseguir se recuperar. Como eu falei ontem no Sport Center, vou repetir, ele é conhecido como Wolverine aqui no CT Joaquim Grava. Acaba voltando sempre, se recuperando antes das lesões. Veremos desta vez, João. Tem um esse ano? Será? Bom, é o seguinte, agora nós vamos falar de Corinthians, a notícia não é boa. A contusão confirmada pelo exame de imagem do Yuri Alberto, mexeu com as estruturas. Capelanes, pra você, aquele bom dia, bem especial, bacana. Hoje o expediente é aí no Timão, no CT Dr. Joaquim Grava. Mas a pergunta é essa, e agora? O Dorival, que já vinha pedindo reforços, terá que ficar com a ausência de Yuri Alberto, hein? Capela, conta essa história completa pra gente. Uma pena, uma lástima. É uma pena mesmo. Primeiro um beijo pra você, pra toda a galera do estúdio, pros corintianos. Aqui está um corintiano, eu estou me sentindo em casa. Vai, Corinthians, como é bom. Vou mandar a turma lá pegar ele, pera aí. Nossa,
Mal sabe eles atrás aqui de mim que o Atlético vai ganhar deles na quinta-feira. Acaba que daqui a pouquinho é um assunto pra gente falar mais pra frente no debate, tá? Ó, tô aqui mostrando, pode aparecer, hein, torcedor, tem problema aqui, ó. Torcedora meteu aqui, ó, tá bonito, barbaridade. Tá feliz sim ou não com o Yuri Alberto no time? Tô. Mas tá preocupada porque o Yuri Alberto, ele tem uma lesão, né? Eu vou falar pra Renata Fã e pra todo mundo da nossa audiência que o que aconteceu com o Yuri Alberto, que não joga quinta-feira contra o meu Furacão, não joga no fim de semana pelo Campeonato Paulista, só daqui 1 mês e meio aproximadamente. Mas tem o Guinegão, né? O Guinegão, ele é bom. Ele é bom, né? É. Eu também acho. Então é o seguinte, ó. Eu vou mostrando aqui, ó. Tem gente trocando, ó. A Nick, pega a faixa aí, Nick. Pega a faixa, mostra a faixa, tudo aí. Eu vou explicar o porquê. O torcedor tá aqui, mobilizado, posicionado, que os jogadores vão sair já já. Ó, a molecada aqui, ó. Pode abrir faixa. Enquanto eu vou mostrando as informações, vocês vão mostrando aqui as faixas aqui, ó. Troco minha camisa, troco o meu pai, troco o meu avô. Pode pegar também, ó. É a Fiel Kids que tá aqui, ó, no CT Joaquim Grava. Ó, que coisa maravilhosa, ó. Yuri, troca o meu vô por uma camisa sua. É mole, trocar o vô é demais, hein, Renata? Mas vamos lá. O que a gente não pode trocar nesse primeiro momento é a expectativa do torcedor, porque o Yuri Alberto teve uma lesão. Olha, eu sempre costumo ver o copo meio cheio, pra falar a verdade, porque o lance é o seguinte: se fosse um grau 3, ele poderia ter um processo cirúrgico no posterior da coxa. É um grau 2, então assim, é ruim porque vai ficar de 1 mês a 1 mês e meio fora. Inclusive o doutor Marco Aurélio Cunha deu uma aula no debate do Jogo Aberto explicando aí essa lesão do posterior. Então, enquanto o Yuri Alberto não tá 100%, vai demorar um pouquinho para voltar, o Timão vai focar, obviamente, na sua molecada da base e, consequentemente, a expectativa, temos que aguardar, é no Guinegão desse meio de semana contra o meu Furacão. Uma pergunta para Fiel Kids aqui no CT Joaquim Grava: o Corinthians vai ganhar do Atlético ou não vai? O Atlético vai assumir a liderança sexta-feira ou não? O Corinthians vai ser campeão ou não? Então eu quero com força, todo mundo no 3, vai Corinthians, 1, 2, 3 e... E vai Marcelo Rosenberg, fala do Yuri Alberto, Rosenberg! Com a queda do Transferban, o Corinthians voltou ao mercado e em 2026 já contratou 7 jogadores, dos quais 2, Fabrício Angileri e Zacaria Labiá, ainda não atuaram na temporada. Quantidade que para o técnico Dorival Júnior é insuficiente. Domingo, após a vitória sobre o São Bernardo, ele voltou a abordar o tema, inconformado com a contusão de Yuri Alberto, que sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e deve desfalcar o Timão por um prazo entre 4 e 6 semanas. Mais uma vez, estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais, com mais opções para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. Yuri vem apresentando um histórico de muitas contusões no Corinthians. As primeiras aconteceram em 2024. Neste clássico contra o Palmeiras, sofreu uma fissura na costela ao ser atingido pelo zagueiro Murilo, mas voltou rapidamente aos gramados. Depois, teve uma tendinite no bíceps femoral da perna esquerda. Passou por uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula e no final do ano tratou uma lesão no músculo posterior da coxa. Já no ano passado, sofreu uma fratura na vértebra L1 neste jogo contra o Atlético Mineiro. Realizou uma cirurgia de emergência de hérnia inguinal, além de ter perdido partidas por conta de dores na virilha e inflamação no adutor da perna. A ausência de Yuri neste momento vai comprometer bastante o planejamento de Dorival Júnior. Nós não estamos direcionando para nenhuma competição, estamos fazendo o nosso melhor em cada uma delas, colocando a melhor equipe possível. Eu não tenho como planejar. Você planeja e de repente um jogador entra, como hoje Yuri, mesmo ficando fora da maior parte do tempo, ele entra e tem uma lesão muito séria aí. A semana corintiana terá jogo atrasado do Campeonato Brasileiro na quinta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba, provavelmente com os retornos de Mênfis e Gustavo Henrique, que foram poupados contra o São Bernardo, além do Matheus Pereira, que estava suspenso no ABC. Já no domingo, duelo de quartas de final do Campeonato Paulista contra a Portuguesa, às 8h30 da noite, no estádio do Canindé. É muito complicado para nós que estamos aqui desse lado, essa sequência de jogos,
misturando competições importantes que você tem que pontuar, ao mesmo tempo você não pode abrir mão do jogo seguinte. A gente vai se reconstruindo a cada momento, a cada rodada, a cada partida, naturalmente que chegando amanhã e observando aqueles que estão dentro do departamento médico sem possibilidade de estarem aptos para a partida seguinte. Ronaldão. Guinegão é um menino muito promissor, garoto da base, mas o Yuri tem sido talvez o principal jogador do Corinthians, com mais gols, aparece com assistências, é voluntarioso. É isso aí, você falou tudo, voluntarioso. É um menino que ensinou o Guinegão a não desistir também da jogada, né? Usar muita velocidade, usar muita força para cima do zagueiro. Foi o Yuri que ensinou, então vai fazer muita falta. E agora o Guinegão vai ter que aproveitar essa oportunidade, relaxar, ter mais tranquilidade também, continuar usando a força. Já tá com medo já? Não, já tá com medo porque perdeu o Yuri. O Corinthians perdeu uma grande peça, é o Gin do torcedor corintiano. Você sabe que é isso, meu? No carnaval o Gin vai bem, e no campo também vai bem. E agora GGM, Agora GGM aí, velho. GGM? Guinegão, Garro e Memphis. GGM. Do Cicinho, qual que era o trio lá? Qual que era do São Paulo? Você falou aquele dia lá? Qual que era do São Paulo? Calheri. LCL. LCL. Mas pode ser o P... O P o quê? PGM, né? PGM. Pedro Raul, né? Pequeno, médio... Por que não, Pois Pedro é, a gente tá Raul? falando no Guinegão, mas o Pedro Raul é outra opção no elenco. Sim, mas você não pode abrir mão dessa juventude, dessa força que esse menino aprendeu com o Yuri Alberto. Eu tenho certeza que o Dorival precisa fazer uma recomposição mais forte. Olha os gols dele aí, dá uma olhada lá, no meio da zaga. Pá! Ele vai pra cima, ele tem mais força, ele tem mais arrancada. É o preço que se pagou, né, pela má preparação, né, dos jogadores, porque não teve tempo, né, hábil descansar, descansar, não teve férias. O Corinthians jogou até dia 21 de dezembro, E praticamente. amassou o Palmeiras. Mas talvez também o Dorival tenha a possibilidade de mudar o esquema tático ali. O Garro estava no banco, pode colocar o Garro no lugar do Yuri, por que não? Coloca o Memphis mais à frente. Então é questão de posicionamento, né? Porque o Garro não vinha sendo titular. Talvez esse seja o momento para o Dorival tentar um outro tipo de posicionamento e... Deixar só o Memphis lá na frente e fazer um meio de campo mais... O Corinthians vai sentir muito, Ronaldo, a ausência do Yuri Alberto, porque é um jogador que dá trabalho para fazer. Como o doutor fala, ele cansa zagueiro. Cansa. Cansar o zagueiro, é isso aí. O atacante tem que fazer isso muitas vezes, porque tem esse André vindo por trás e chegando na área, pisando na área e fazendo gol, bebê. O Corinthians já deu várias mostras de recuperação quando menos se esperava. Você viu o ano passado, né, Bebê? O ano passado a Copa do Brasil acabou levando, não era o favorito na Supercopa, ganhou. E a gente vai dividir a rede, seguir com o Campeonato Paulista. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Corinthians, a questão da lesão de Yuri Alberto. Vai fazer muita falta no Corinthians, o Corinthians que tem ali para a posição dele o Guinegão e também o Pedro Raul. Agora, para agregar no vídeo, deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias do Corinthians, falar aí sobre o André, de aposta ao time titular, como André se consolidou no profissional do Corinthians. O André, que é cria da base e vem jogando muito bem, na última partida fez um golaço e tá aí como titular do Corinthians. Você vê aí na matéria, o volante André surgiu como aposta do técnico Dorival Júnior. Conhecido por seu trato com a base em meio a uma carência do Corinthians no meio-campo, como um relâmpago, o garoto se consolidou no profissional do Timão e assumiu a titularidade no setor neste início de temporada. O jogador que tem 19 anos. Então tá aí, pessoal, matéria sobre o André, que vem se destacando com a camisa do Timão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance.